229. Contra comerciante falido não correm juros, ainda que estipulados sejam se a massa falida não chegar para pagamento do principal. Havendo sobras, proceder-se-á a rateio para pagamento dos juros estipulados, dando-se preferência aos credores privilegiados e hipotecários, pela ordem estabelecida no artigo 880. Artigo 830. As execuções que, ao tempo da declaração da quebra, se moverem contra comerciante falido, ficarão suspensas até a verificação dos créditos, não excedendo de 30 dias, sem prejuízo de quaisquer medidas conservatórias dos direitos e ações dos credores privilegiados ou hipotecários. Se a execução for de reivindicação, prosseguirá sem suspensão com o curador fiscal. Todavia, se os bens executados se acharem já na praça com dia definitivo para sua arrematação, fixado por editais, o curador fiscal, com autorização do juiz comissário, poderá convir na continuação, entrando para a massa ou produto, se a execução proceder de créditos que não sejam privilegiados em hipotecários ou o remanescente procedendo destes. Artigo 831. A qualificação da quebra torna exigíveis todas as dívidas passivas do falido, ainda mesmo que se não achem vencidas ou sejam comerciais ou civis, com o batimento dos juros legais correspondentes ao tempo que faltar para vencimento. Artigo 832. Os coobrigados com o falido em dívida não vencida ao tempo da quebra são obrigados a dar fiança ao pagamento no vencimento, não preferindo pagá-la imediatamente. Esta disposição procede somente no caso dos coobrigados, simultânea, mas não sucessivamente, sendo a obrigação sucessiva, como nos endossos, a falência do endossado posterior não dá direito a acionar os endossatários anteriores, antes do vencimento. Artigo 833. Incumbe ao curador fiscal requerer ao juiz comissário que autorize todas as diligências necessárias a benefício da massa e é obrigado a praticar todos os atos necessários para a conservação dos direitos e ações dos credores, e especialmente os prevenidos nas disposições dos artigos 237 e 387, requerendo para esse fim a imediata abertura e rompimento dos selos nos livros e papéis do falido. Havendo despesas que fazer, serão pagas pelo depositário, precedendo a autorização do mesmo juiz. Artigo 834. O curador fiscal é obrigado a diligenciar o aceite e pagamento de letras e de todas as dívidas ativas do falido, passando as competentes quitações que serão por ele assinadas e pelo depositário, e referendadas pelo juiz comissário. Artigo 835. As dívidas ativas exigíveis em diversos domicílios podem validamente cobrar-se por mandatários competentemente autorizados pelo subredito juiz. Artigo 836. As somas provenientes de venda de efeitos ou cobranças abatidas às despesas e custas serão lançadas em caixa de duas chaves, das quais terá o curador fiscal uma e o depositário outra, salvo se os credores acordarem em que sejam recolhidas a algum banco comercial ou depósito público. Artigo 837. A saída de fundos da mesma caixa só pode ter lugar em virtude de ordem do juiz comissário. Artigo 838. Desde a entrada do curador fiscal em exercício, todas as ações pendentes contra o devedor falido e as que houverem de ser intentadas posteriormente à falência só poderão ser continuadas ou intentadas contra o mesmo curador fiscal. Este, porém, não pode intentar seguir ou defender ação alguma em nome da massa sem autorização do juiz comissário. Artigo 839. O curador fiscal e os depositários perceberão uma comissão,
que será arbitrada pelo Tribunal de Comércio em relação à importância da massa e a diligência, trabalho e responsabilidade de uns e outros. Artigo 840. O Tribunal, sobre proposta do juiz comissário e com audiência do curador fiscal, arbitrará a gratificação, que deve ser paga aos guarda-livros e caixeiros que for necessário empregar na escrituração da falência e mais negócios e dependências correlativas, com atenção ao seu trabalho e à importância da massa. Artigo 841. Fica entendido que todas as despesas e custas que se fizerem nas diligências a que se proceder, relativas à quebra com devida autorização, devem ser pagas pela massa dos bens do falido. Título 2. Da reunião dos credores e da concordata. Artigo 842. Ultimada a instrução do processo da quebra, o juiz comissário, dentro de 8 dias, fará chamar os credores do falido para em dia e hora certa e, na sua presença, se reunirem a fim de se verificarem os créditos, se deliberar sobre concordata, quando o falido o proponha, ou se formar o contrato de união e se proceder à nomeação de administradores. O chamamento a respeito dos credores conhecidos será por carta do escrivão, e aos não conhecidos por editais e anúncios nos periódicos, e nas mesmas cartas, editais e anúncios se advertirá que nenhum credor será admitido por procurador se este não tiver poderes especiais para o ato, e que a procuração não pode ser dada à pessoa que seja devedora ao falido, nenhum mesmo procurador representar por 2 diversos credores. Artigo 843. O curador fiscal, os administradores e todos os credores presentes por si ou por seus procuradores assinarão termo no processo de quebra de que se dão por intimados de todos os despachos do Tribunal do Comércio, que no mesmo forem proferidos em sessão pública, e das decisões do juiz comissário que estiverem patentes em mão do escrivão do processo. Artigo 844. Os credores que não comparecerem a alguma reunião para que tenham sido competentemente convocados, entende-se que aderem às resoluções que tomar a maioria dos votos dos credores que comparecerão, contanto que para a concessão ou negação da concordata se ache presente o número de credores exigidos no artigo 848.